Bom, vamos direto ao ponto nessa nossa explicação de hoje. A ideia aqui é tirar um pouco os olhos daquela tela cheia de parâmetros no painel digital da injetora e olhar para o que realmente está acontecendo lá dentro, na mecânica física do conjunto de plastificação. O foco é entender como garantir aquela estabilidade dimensional cravada nas peças e, de quebra, fazer o equipamento durar muito mais tempo no chão de fábrica. Para isso, a gente dividiu essa conversa em 5 passos super rápidos. Primeiro, o coração da máquina. Depois, o anel de bloqueio, os sinais críticos de desgaste, regras de ouro para uma partida segura e, por fim, geometrias e recuperação de peças. Então, vamos começar pela parte 1, o coração da máquina. Quem vive o dia a dia da injeção conhece bem esse drama, né? Porque do nada absoluto as peças começam a apresentar umas variações de peso misteriosas, injeções curtas, ou aparece aquele material queimado na peça que parece não ter explicação. Quando essas frustrações batem ponto na fábrica, a primeira reação é achar que tem alguma bruxaria nos parâmetros da máquina. A gente muda a velocidade, pressão e nada resolve. O que obriga a gente a se perguntar, o que de fato está dando errado? E a verdade nua e crua é que o culpado quase nunca é o painel digital. O problema real costuma estar na integridade física do cilindro, da rosca e, prestando muita atenção agora, do anel de bloqueio. O ponto central aqui é: ajuste nenhum de parâmetro no computador consegue consertar o desgaste físico do aço. Se tem desgaste abrasivo ali dentro, aquela pressão enorme que deveria ir para o molde simplesmente vaza para o espaço. E aí, adeus estabilidade. O que já nos leva direto para a parte 2, o anel de bloqueio. Para entender o conjunto de plastificação, pensa no anel de bloqueio como segurança da balada. A mecânica dele tem um ritmo fascinante. Passo 1. A rosca gira, empurra o material fundido para frente e recua. Passo 2. O anel é empurrado para frente, liberando a passagem do plástico. Mas o momento que realmente importa é o passo 3. Na exata hora de injetar, a rosca avança com tudo igual a um pistão e o anel tem que recuar instantaneamente para criar uma vedação 100% hermética, travando o material ali na ponta. E essa vedação perfeita é o que garante o famoso colchão de material. Sem ele, nada funciona. O colchão é exatamente aquele restinho, aquele volume exato de plástico que fica selado lá na frente da rosca no fim do ciclo. Esse colchão que sustenta a fase de recalque enquanto o plástico esfria e contrai dentro do molde. Se o anel não veda direito no passo que a gente acabou de falar, esse colchão simplesmente zera. E quando o colchão cai para zero, a estabilidade dimensional da peça vai literalmente pelo ralo. Avançando para a parte 3. Sinais críticos de desgaste. A boa notícia é que a máquina avisa quando as coisas não vão bem. O primeiro grande grito de socorro do equipamento é quando o colchão de material começa a oscilar a cada ciclo. Mas tem um detalhe ainda mais perigoso para ficar de olho. Se a rosca der uma giradinha, mesmo que bem leve e indesejada na hora de avançar, alerta vermelho. Isso significa literalmente que o plástico está vazando para trás do anel. E qual é o problema disso? O tempo de residência aumenta demais. O material fica lá preso, cozinhando, oxidando, até gerar aquelas temidas manchas pretas de plástico degradado na peça final. É refugo na certa. Certo, vamos à parte 4. Regras para uma partida segura. Porque prevenir é sempre o melhor caminho para quem opera a máquina. 15 a 40. Esses números precisam estar cravados na mente de toda a equipe de operação. São os minutos vitais de espera obrigatória depois que o painel avisa que a temperatura programada foi atingida. E por que essa variação? Se a rosca estiver totalmente vazia, de 15 a 30 minutos dão conta de estabilizar o calor no metal. Agora, se o conjunto ficou cheio de resina lá da noite anterior, que agora está sólida, aí é mandatório esperar até 40 minutos para o calor derreter todo aquele núcleo duro. Ignorar esse tempo é um desastre. Tentar uma partida frio, forçando o motor a girar um núcleo de plástico que ainda está rígido, gera um tranco absurdo no sistema. O torque é tão forte que a sensação, mecanicamente falando, é literalmente como tentar empurrar uma parede de concreto. Fazer isso pode quebrar a cabeça da rosca ou partir o anel de bloqueio ao meio num piscar de olhos. Então, para fugir desse pesadelo, algumas práticas precisam virar religião no chão de fábrica. A primeira, ligar a máquina girando bem devagar, entre 10 e 20 RPMs, só sentindo o esforço do motor. Segundo, atenção total às lâminas do moinho e, principalmente, limpeza rigorosa e constante das grades magnéticas do funil. Deixar a farpa de metal entrar no cilindro destrói o cromo da rosca rapidinho. E, por fim, sempre purgar materiais muito agressivos usando PP ou PS antes de desligar a máquina. Isso evita que o material carbonize severamente entre um turno e outro. Chegamos à nossa última parte, a seção 5, geometria e recuperação. Porque não é só cuidar bem, é preciso ter a ferramenta certa para o material certo. É um verdadeiro quebra-cabeça de engenharia.
Por exemplo, o PVC. Quando aquecido, ele libera um ácido supercorrosivo, então é obrigatório usar roscas cromadas ou de aço inox. Já o nylon com fibra de vidro age igualzinho a uma lixa esfregando nas paredes do cilindro. Nesse caso, um revestimento bimetálico não é luxo, é sobrevivência do equipamento. E até o PP, que parece simples, pede perfis de giro mais suaves e contrapressão baixa para não degradar por fricção. Cada resina exige uma solução física específica. Mas olha só, por mais que a gente cuide da geometria e da operação, o desgaste com o tempo vai chegar, faz parte do jogo. A grande sacada aqui é não esperar quebrar. Estabelecer uma inspeção preventiva rigorosa a cada 250 horas de trabalho muda o jogo financeiro da empresa. Por quê? Porque jogar o cilindro ou a rosca inteira no lixo e comprar peças novas tem um custo astronômico. Enquanto isso, uma recuperação profissional bem feita, usando solda técnica, retífica especializada e polimento espelhado, custa só uma fração desse valor e consegue devolver quase 100% da performance de fluxo da peça original. E para a gente fechar essa nossa explicação de hoje, fica aqui uma reflexão provocativa para se levar para o chão de fábrica. Quando o painel digital mostra aquelas pequenas e teimosas oscilações no colchão de material, isso está sendo tratado apenas como um aborrecimento chato do dia a dia? Ou a equipe já percebe que isso é, na verdade, o som silencioso do maquinário fadigado corroendo ativamente as margens de lucro da empresa? A grande lição que fica é clara: respeitar tempos de aquecimento e investir sem medo na manutenção preventiva é, sem sombra de dúvida, o único jeito de dominar com maestria o processo de injeção plástica.